Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com Gera. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tropeiros que faziam a conexão entre o sul do Brasil e a região de São Paulo. No final, vamos ver a relação entre esses tropeiros e o livro de memórias Horizonte Distante. Os tropeiros viajavam a pé e a cavalo por mais de 1000 quilômetros, numa época em que não existia nenhum dos confortos que hoje consideramos básicos. É difícil ter noção da complexidade dessa empreitada, especialmente para alguém da geração Z, que já cresceu usando a internet. Um dos trajetos mais usados pelos tropeiros era conhecido como o Caminho de Viamão, que ia de Sorocaba, cidade próxima de São Paulo, até Viamão, nas proximidades de Porto Alegre. Hoje, com a ajuda de um celular, podemos planejar em segundos uma viagem entre essas cidades. O trajeto sugerido é este. São cerca de 1.100 quilômetros. De carro, dá para fazer numas 14 horas de viagem. Esse trajeto só tem estradas asfaltadas e passa por lindas paisagens de serras e praias. A primeira diferença do nosso tempo para o dos tropeiros é que na época deles não existiam carros. Eles tinham que fazer o caminho a pé ou a cavalo. Esse outro mapa mostra o mesmo trajeto, mas feito a pé. Essa aventura exigiria 248 horas de caminhada, ou seja, uns 10 ou 11 dias. Não, espera. Seriam 248 horas caminhando, mas é preciso descansar e dormir. Então pode prever aí uns 30 a 40 dias caminhando pelo acostamento de estradas. Pois é, mas a segunda diferença dos nossos dias para os tempos dos tropeiros é que naquela época também não existiam estradas. Eles passavam por trilhas nas quais nem mesmo carroças poderiam trafegar. As belas paisagens desse caminho de 1.100 quilômetros para eles eram serras, florestas e banhados intransponíveis. Pelo interior, o caminho era literalmente mais viável. Certamente ainda tinha muitos obstáculos, mas cruzava extensas regiões de campos nos quais a jornada era mais fácil, pois contornava as serras intransitáveis. Por esse trajeto, conhecido como o Caminho de Viamão, se não acontecesse nenhum imprevisto sério, os tropeiros conseguiam fazer a viagem em 6 meses. Você não ouviu errado. O que hoje é uma viagem de 2 dias, talvez, para um caminhoneiro, era uma jornada de 6 meses para os tropeiros. Aliás, essa é outra diferença do nosso tempo para a época dos tropeiros. Um único caminhão de hoje pode levar uma carga que exigiria de 100 a 300 animais numa tropa de mulas. Os tropeiros cruzaram a região sul do Brasil desde os anos 1700 até a primeira metade dos anos 1900. Além das próprias mulas de carga, que eram muito valorizadas, transportavam gado e cavalos, charque, farinha de mandioca, erva mate, mel, queijos, sebos, couros, grãos, fumo, sal, açúcar. Também levavam tecidos, roupas, ferramentas e utensílios para negociar com os fazendeiros do caminho. E, é claro, também transportavam ouro e pedras preciosas que representavam suas reservas financeiras. Tudo isso protegido por armas, pólvora e chumbo, que eles também levavam e comercializavam. Uma comitiva, ou tropa, era composta por diversos homens que tinham funções específicas a desempenhar, como, por exemplo, capataz, madrinheiro, trateiro, ponteiro, retranca, peão, pousador, marribador, cozinheiro e agregado. No sul, ainda é comum que comboios de motociclistas tenham um ponteiro e um retranca, nomes herdados dos tropeiros. As expressões dar com os burros na água e picar a mula também são da época das tropas. O tropeiro fazia seu pouso em barracas ou a céu aberto,
resguardado por canastras no chão que formavam o que eles chamavam de fortaleza. Amarravam seus cães estrategicamente à fortaleza para alertá-los de qualquer situação estranha. No local, o tropeiro descarregava suas encilhas, bruacas, jacás, surrões, facões e arreiames campestres, fazia seu café tropeiro, degustava um torresmo, pilava um charque para uma paçoca, tomava um mate e preparava seu revirado de feijão em uma trempe. Além do caminho real de Viamão, que partia dessa cidade próxima de Porto Alegre, havia o caminho das Missões, que partia dos campos de São Borja e também seguia para Sorocaba. Esse caminho passava por Palmas e União da Vitória, no Paraná, cruzando uma região de belos campos e muito vento, conhecida como Horizonte. Foi numa fazenda desse lugar que nasceu o autor do livro de memórias Horizonte Distante. A casa, onde morava com seus pais e 11 irmãos, era também, nos anos 1920 e 1930, um local de pouso e cesteada que recebia caixeiros viajantes e tropeiros. O livro conta como era a vida na Fazenda Horizonte, dos anos 1930, a 60 quilômetros da cidade mais próxima, sem energia elétrica nem automóveis. Também explica o significado de diversos termos, como os do texto citado há pouco. Na segunda parte do livro, o autor conta como se formou em engenharia em Curitiba e sobre sua vida como inspetor de terras na efervescente colonização do norte do Paraná, onde presenciou verdadeiras batalhas entre jagunços e poceiros. O livro Horizonte Distante está disponível no site do Clube de Autores, nos formatos físico e digital. Você pode acessar o livro usando esse link que aparece aqui em cima, que também vai estar na descrição desse vídeo. No site você pode ler uma boa amostra do livro, que é como se você estivesse dando uma folhada lá na livraria antes de tomar sua decisão de compra. Curta, comente e compartilhe. E se inscreva no canal, assim você fica sabendo das novidades que aparecem aqui no Papo com Gera. Por hoje era isso. Até mais.